A gente teve a ideia de fazer as Paquitas. A Marlene, ela era uma pessoa extremamente difícil, mas ela fazia acontecer. A Xuxa sem a Marlene, você a Xuxa não existiria. Ela tinha que ser mais macho do que os homens. O mundo funciona, às vezes, na base da porrada. Vai fazer o quê? Luque, como é ser a Xuxa? Porque você falou que você tem que pensar, né? Quando tá falando de Lua de Cristal. Como que é? Lua de Cristal, eu lembro bem dessa história. Porque você tem que pensar como artista, né? O Lua de Cristal, o Sullivan... De repente eu recebo o telefonema dele e ele fala assim, a Xuxa vai fazer um filme, a gente tem que fazer a música. Aí eu perguntei pra ele, tem nome o filme? Ele falou, não, o filme não tem nome. Então tá. Aí eu fiquei rabiscando os bagulho lá. Né? Você já conhecia a Xuxa bem também, nesse momento? Já, né? já. A gente já era produtor dela, Exatamente. já tinha um tempo. Aí, eu comecei a escrever uns bagulho também, entendeu? Lua de Cristal, não sei o quê. Eu sei que ele foi depois lá pra casa e... Peraí. Eu tinha vontade de fazer uma ideia sobre falar de lua, sabe? Fases da lua. Estava com mais ou menos isso na minha cabeça. Então, na hora que depois que o Sullivan chegou, ele fez a melodia, eu comecei a pegar esse Lua de Cristal que me faz sonhar. Comecei a falar da lua. Lua nova de paixão faz a minha vida cheia de emoção. Lua nova, lua cheia, entendeu? Lua. A ideia de falar de lua, né? Então, foi isso aí. Depois já falaram que, não sei de quem fez, que a Xuxa fez a Lua de Cristal. Aí mil lendas aí que vieram sobre a autoria, né, de Lua de Cristal, mas não. Lua de Cristal veio assim e acabou. Lua de Cristal virou o título do filme. Entendeu? Quando ela fez o filme, Lua de Cristal, e abriu Lua de Cristal. Mas eu também tinha ideia, com Lua de Cristal, de fazer tipo uma oração, sabe? Algo assim mais transcendente. Uma coisa que fosse... você depende de você, do teu autoajuda, do teu esforço pessoal, de você... Nunca ia imaginar isso. Entendeu? Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde eu estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz aí tudo que eu fizer. Pior é que é verdade. É porque como eu ouvi essa música, eu era criança... As pessoas lá no Instagram, elas falam sobre isso. Essa música me ajudou muito. Faz total sentido. Mas as pessoas, essa música é o meu hino, porque tudo que eu quiser, o cara lá de cima, que era a Xuxa chamava, o cara vai me dar toda a coragem que puder, que não me falte força para lutar. Que não vai cair do céu não, meu filho. Você vai ter que buscar. Entendeu? Então, essas pessoas com essa mensagem, isso revigorou muita gente. Eu tive essa intenção mesmo, é uma autoajuda mesmo. Fazer, acredita no teu taco, não vai cair mole na tua mão, mas você vai ter que batalhar, vai ser lutar. Entendeu? Mas isso tinha na sinopse do filme? Não, tinha nada. Tinha só um negócio de Lua de Cristal, que não sei o que lá. Mas de onde que veio a ideia de fazer algo sobre superação? Não, porque... Por uma música da Xuxa pra criança, né? Não, veja bem. Também a música é pra mãe e pai das crianças, né? Não é só pra criança. Tudo que eu fizer, que eu vou tentar melhor. Eu queria... É um tipo de autoajuda. Tá entendendo? E a Xuxa, naquele momento, ela estava no mesmo momento que os Beatles estavam no Help, que explodiu o mundo inteiro. E ela estava naquele momento crucial, fazendo aquele filme, era a consagração mesmo de toda a trajetória até aquele momento dela. Entendeu? Eu falei, bom, essa é a hora de colocar uma super mensagem aqui, que revigore
as Você pessoas. sabe que eu tava assistindo a série de vocês, a das Paquitas, e a da Xuxa eu já tinha visto. É muito doido juntar as histórias, aquilo ali foi muito potente, né, cara? Não, e foi assim, a gente estava no epicentro. Exatamente. Nós estávamos no Você epicentro. tinha noção do tamanho daquilo quando você tava ali dentro? Tinha, mas eu não tinha tempo para pensar. Problematizar aquilo? Não, ficar... eu tava. Aquilo era uma correria e de você ter que olhar para tudo ao mesmo tempo agora, tudo acontecendo, entendeu? E você no meio daquela tempestade doida, né? E uma ebulição muito forte, né? E a gente estava ali. Tanto é que a ideia de... A gente teve a ideia de fazer as Paquitas. Vamos fazer as Paquitas. Porque a gente sabia que as Paquitas, elas iriam no vácuo da Xuxa. E foi verdade. Pegaram o vácuo. Porque a coisa era tão envolvente que valia as Paquitas. E as Paquitas, tadinha, elas nunca... Elas estavam lá para serem Paquitas. Nenhuma tinha feito teste vocal para se tornarem cantoras. Não era obrigação delas isso. Entendeu? Só que quando na hora do desafio, né? Eu via, porque eu segurava... Botava elas ali e elas, quando uma conseguia botar a parte dela, a outra ficava tremendo, ansiosa para entrar. Era uma fila, parecia que tinha sabe, uma forca ali para quem não conseguisse. Né? Elas ficavam apavoradas. Aí quando uma acabava, aí fazia assim, eu me livrei, entendeu? Era um temor assim muito grande, coitadas, porque elas não foram contratadas para aquilo. E a Marlene ficava participando desses processos? Tava sempre lá. Porque, cara, esses seriados transformam a Marlene num demônio, né? A Marlene, ela era uma pessoa extremamente difícil. Ela era incisiva, canina e molar, tá? Mas ela fazia acontecer as coisas. Eu acho que é mal ou bem, mal comparando, sem julgamento nenhum, o Miguel na vida de vocês. Exatamente. É um pouco a Marlene ali naquele... Exatamente. Essas pessoas, são necessárias. Elas são necessárias porque elas rompem tudo e começa uma outra coisa. Porque às vezes você não faz por certos critérios disso ou daquilo e a coisa não acontece. Ela faz. Essas pessoas fazem, elas fazem acontecer. Entendeu? Goste ou não goste, elas são necessárias dentro do processo. Entendeu? Você imagina a Xuxa sem a Marlene, você a Xuxa não existiria praticamente, porque ela que alavancou esse processo todo. Eu vi as 3 séries, tem uma sensação que eu acho que também a gente tirar o mundo que a gente vive hoje, né? E você vê isso muito nas séries, desse contexto de Xuxa, tipo, cara... A Marlene era essa pessoa, mas num outro mundo, né? Exatamente. E aí não dá pra julgar ela com a régua de hoje. Tem que julgar ela com a régua lá daquele mundo lá. E aquilo era um mundo selvagem. Selvagem. Entendeu? E ela uma mulher ali naquele momento, né? Então... E ela era uma mulher num mundo ainda muito de homens. Imagina, quantas mulheres tinham no poder nessa Exatamente. Rede Globo desse momento? Exatamente. Era ela Então, ela tinha que ser mais macho do que os homens para poder ser respeitada, de certa forma. Tá? Sobrevivência. Para sobreviver. Porque e ela era determinada, e ela fazia acontecer. Tanto ela quanto o Miguel, determinados. O mundo precisa dessas pessoas porque elas fazem acontecer. Sabe qual é o problema? O bonzinho é sempre dorminhoco, ele sempre é lento, ele sempre... Amanhã a gente vai fazer, vamos ver, esse é o bonzinho. E aí, a gente faz o que com o bonzinho? Mas não adianta ser bonzinho se você não realiza, entendeu? Não estou aqui defendendo o malzinho, não é isso. Mas o mundo funciona, às vezes, na base da porrada. Vai fazer o quê? São pessoas extremamente realizadoras. E necessárias para poder... É o tranco para poder a coisa acontecer.
O que eu acho foda dessas pessoas, assim, que você olha a Marlene, né, vendo a série, ela enxergou a possibilidade de existir a Xuxa, né? Ela viu lá na frente. Viu lá na frente. Porque depois que tá lá na frente é mole, você fala, não vale mais essa pessoa. Não, bicho. Como o Miguel enxergou vocês. Né? Exatamente, não. Você não vê Xuxa sem Marlene Matos para começar. E você não vê La Sullivan Massada sem o Miguel.